Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance. Sejamos bem-vindos a mais este encontro solene da Palavra de Deus, onde juntos nós temos a oportunidade de podermos aqui conhecer um pouco mais como servir ao Senhor, estudando a Bíblia Sagrada, tendo comunhão com os céus por via de nossas orações, despertando a uma intimidade solene. E nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, para em seguida começarmos a estudar a Santa Palavra do Senhor. Graça e paz a todos. Oremos. Pai querido, Senhor amado, grandioso, poderoso, maravilhoso és tu, Senhor, e honra e glória somente a ti pertence. Em o nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elevamos nossa mente e coração a ti, ó Altíssimo, com desejo ardente de sermos achados por ti, Senhor, como verdadeiros adoradores. Porque é isso que o Senhor busca, que te adorem, que te exaltem em espírito e em verdade. Senhor, queremos entrar e ceiar com o Senhor. Queremos que o Senhor esteja conosco e precisamos buscar-te, Senhor. E precisamos ser aqueles servos, os remanescentes, aqueles que guardam todo mandamento, que têm a fé em ti. Aqueles, Senhor, que não desanimam nem desistem, mas que perseveram, pois o Senhor diz que a tua igreja militante precisa lutar, porque um dia, em nome do Senhor, com a graça do Senhor, com as bênçãos do Senhor, seremos triunfantes, Senhor. Amém. Para tanto, precisamos compreender essas verdades, precisamos entender a tua vontade. E, por favor, Senhor, nos revelar, nos dar mais luz neste dia, através do teu servo. Eu sei que o Senhor tem ungido, tem preparado, tem lhe dado sabedoria e discernimento para poder ministrar a tua palavra, Senhor. Amém, Ao recebermos mais luz, Senhor, que nós possamos, sim, ouvir a tua voz e viver, escutar e entender a tua vontade. E, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, porque diz que carecemos. Abençoa todo o teu povo aqui presente, que vai ouvir a tua voz nesse instante, que vivam para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos ao texto do livro de Mateus, capítulo 3, especificamente, a fim de que nós, então, tenhamos condições de atentar para as particularidades, circunstâncias, conjunturas que este homem de Deus, chamado João o Batista, singularmente aparece, com o objetivo de preparar o caminho de Cristo Jesus, onde deveria ter uma igreja receptiva para que o evangelho ali pudesse alcançar a todos aqueles que assim se submetessem. Agora chega um instante, de fato, depois de tudo que já vimos em, eu diria, a vinculação e comparação com o Evangelho de Lucas, que registra muitas singularidades da vida e as circunstâncias que deram, portanto, a este homem chamado João Batista o seu particular ministério. Então, agora, precisamos voltar ao Evangelho de Mateus. Nesta manhã, nós vamos, então, para o terceiro encontro, onde nossa ênfase era realmente ver este personagem com mais amplitude. Deus tem nos dado a graça de, assim, aqui compreendermos. E eu tenho hoje, nesta manhã, uma série de textos que eu gostaria de vos apresentar, inclusive trechos do Espírito de Profecia, a fim de que, então, tenhamos um pouco mais de, talvez, até uma visão conclusiva acerca deste personagem. Muito bem, Mateus capítulo 3. Agora chega o momento da gente, de fato, chegar a este verso. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bem, o elemento temporal que aqui se põe, quando você tem a expressão naqueles dias, a primeira pergunta que você deve formular é: quais eram, portanto, esses dias? A que se refere, portanto, Mateus? Mais uma vez, uma regra que eu tenho aqui deixado clara melhor para vocês,
é que um texto que você tem um pouco mais de complexidade, se tem, portanto, num outro texto, o mesmo episódio, você deve buscar o que está mais claro para explicar aquele que está mais complexo. A isso nós chamamos de regra áurea interna da Bíblia. Um texto mais claro lança luz sobre um texto mais complexo. E aí vamos tomar a expressão naqueles dias e vamos nos ater agora a Marcos, capítulo, portanto, 1, versículo 2 a 6. Venha comigo para ver se a gente consegue aprender o que eu aqui estou tentando fazê-lo mediante, então, despertamento em vocês. Vamos lá. Reitero, Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 6. O que temos aqui a buscar? Estamos tentando entender a conjuntura histórica e, ao mesmo tempo, o ponto de referência sobre a expressão naqueles dias. Venha comigo mais perto da Bíblia. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante de sua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É interessantíssimo que a palavra, portanto, aqui mensageiro é a expressão utilizada para anjo, né? Angelos é a expressão que está aqui em grego, que representa, portanto, mensageiro. E aí você tem que a expressão está sendo aplicada a quem? A João o Batista. Qual é a conclusão, portanto, primária? Que quando assumimos o papel de, então, levarmos a mensagem do Senhor, estamos saindo como um mensageiro, mas também como um anjo, e não na conjuntura de um anjo, eu diria, no seu sentido nuclear, a expressão em particular, mas aquela mesma que aparece em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, ou seja, a que representa aquele anjo ali, a igreja, e a igreja não como um aspecto, portanto, de uma instituição arquitetônica, mas as pessoas que, imbuídas do poder do Espírito Santo, estão levando este evangelho aos confins da terra. Então, aqui nós temos a primeira vinculação. João aqui é comparado na compreensão de Marcos como sendo o mensageiro do Senhor. Este é um ponto, mas a nossa ênfase é buscar o que significa a expressão naqueles dias. Venha comigo. O verso 3 diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, temos o local onde ele estava fazendo isto, no deserto. Sabemos que João morava na região da Judéia, fora, então, de Jerusalém. Ele não era um cidadão, portanto, ali urbano, ele era, portanto, podíamos usar a expressão aqui, sitiante, tomando a expressão sítio, não no contexto que nós temos do século XXI, né? Pensar no deserto, algo, portanto, de fato desnudo, sem uma apreensão agradabilíssima para os olhos, porque só tinha montanhas e, eu diria, um ambiente bastante desprovido de qualquer tipo de árvore. Avançando um pouquinho mais, saíam, verso 5, a ter com ele toda a província da Judéia e de todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, nós temos aqui um outro elemento, eu diria, vinculante, geograficamente. João estava no deserto, ele, portanto, realizava suas cenas ali no Rio Jordão. Então, temos local, nós temos, então, geograficamente, a identificação. E aí a compostura dele, como ele se encontrava nesta ocasião, verso 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Vou explicar isso daqui a pouco, após, então, aprendermos a expressão naqueles dias. Como um texto paralelo a este, nós temos, então, Lucas, capítulo 3. Venha comigo. Lucas, capítulo 3,
versículo 1 em diante. Observe o que aqui agora nós vamos entender com mais clareza a expressão naqueles dias. Venha comigo, Lucas capítulo 3, versículos 1 ao 6. Acompanhe aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, nós então agora temos como fazer datação. No 15º ano do reino de Tibério César. Então, veja, Tibério César, o que estava como imperador em Roma. E agora observa o detalhe. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, então nós podemos ir para a história e verificar o período que, então, Pilatos estava atuando. Número 2, Herodes, tetrarca da Galileia. Quem é este Herodes aqui? Este é o que Mateus chama, portanto, ali de Arquelau. Esse é o Antipas. E agora veja o que acontece. Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, este é, portanto, o outro Herodes, chamado Filipe II, que é exatamente aqui o que a gente chamaria, então, do terceiro filho de Herodes o Grande. Não está entendendo? Venha comigo para Mateus, por favor. Um pouquinho de calma para você entender a expressão naqueles dias. Venha a Mateus capítulo 2 e acompanha comigo o versículo 22. Olha só. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, quem era Arquelau? Este aqui era o detestado, o mais odiado dos filhos de Herodes o Grande. Lembram, portanto, quando eu expliquei acerca da fuga de José e Maria, levando Jesus ainda como infante para o Egito? Se lembram, portanto, que o anjo dissera que eles só deveriam partir de lá, retornarem à terra de Israel, somente então quando o anjo desse ordem? Pois bem, e você se lembra igualmente que isso só ocorreu depois de Herodes o Grande morrer. E aí vem o detalhe, quem assume, portanto, o território da Judéia após a morte de Herodes o Grande? Arquelau, que era, portanto, aqui o filho mais velho de Herodes o Grande. Nós tínhamos, então, o Antipas e o Filipe II. Portanto, Lucas, ele é bastante enfático a demonstrar quem estava em tal lugar. E se João o Batista começou o seu ministério, volte a Lucas, agora, observe, neste, então, marco histórico, quando Tibério César estava em Roma como imperador, Pôncio Pilatos, então governador da Judéia, Herodes, a quem se refere aqui, tetrarca da Galileia, este, portanto, é o Antipas. Nós temos de, então, não confundir este, o Antipas, com Arquelau, porque Arquelau não é chamado, portanto, de Antipas. Logo, quem estava na Galileia? Um dos filhos de Herodes o Grande. Mas quem estava na Judéia? O outro filho de Herodes o Grande. Quem era ele? Arquelau. Então, deste marco de tempo, nós podemos entender a expressão naqueles dias, demonstrando que a gente tem, portanto, condições, por todas as informações que a Bíblia nos apresenta, datar especificamente o período que João ali estava começando o seu ministério público. Quando, então, terminando a leitura de Lucas, capítulo 3, venha comigo, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, nós temos muitas informações históricas aqui que você pode exatamente estar consciente do período que João começou o seu ministério, que era exatamente quando estes personagens aqui históricos estavam atuando em determinados lugares, especificamente o caso, portanto, aqui de Arquelau. Voltando, por fim, ao capítulo 3 de Mateus, agora nós, então, podemos entender que a expressão naqueles dias é uma retomada histórica para referir-se que João não está aparecendo numa cena distante deste período que estes personagens estão atuando.
Pôncio Pilatos é governador, você deve lembrar disto. Você deve lembrar que, então, Herodes Antipas, lá, está na região da Galiléia, aonde Jesus estava morando. Você tem de lembrar que, particularmente na região da Judéia, quem estava atuando era Arquelau, que José, né, por despertamento, por intuição e depois por confirmação do anjo, então, percebendo que este era o filho mais odiado de Herodes o Grande, resolveu, portanto, não fixar residência na Judéia, temendo, né, que este também tomasse posição semelhante como o seu, eu diria, maldoso pai. Certo é que, então, Mateus capítulo 3, versículo 1, nos ajuda profundamente a entender o contexto que João está vivendo. Então, veja, esses personagens, lá no Sinédrio, Anás e Caifás, no mundo religioso, desculpe, no mundo político, o caso, portanto, de Pilatos, caso, portanto, de Tibério, que está, portanto, como imperador em Roma, situação ali, portanto, da presença, da liderança de Arquelau. Então, nós temos de entender que, neste contexto histórico, Israel está passando uma pavorosa, porque foi Arquelau que mandou matar diversos líderes judaicos. Então, Israel tinha uma compostura de revolta muito grande contra o governo romano, estava a ponto de ali ocorrer uma insurreição, e João, portanto, vem como uma voz que clama do deserto, chamando as pessoas ao arrependimento, e a voz não era para o Império Romano, era para os próprios, então, patrícios, ou seja, seus, eu diria, descendentes, né? E a sua própria nação, a quem ele também participava, de quem ele, portanto, era originário. Não obstante, há informações muito claras aqui na Bíblia de que todo esse contexto histórico provocou um momento singular para que a mensagem de João fosse tão contundente. Então, queria que você tivesse esta visão, este quadro, para verificar que as mensagens de determinadas ênfases, com postura, elas estão atreladas sempre às circunstâncias, a momentos, quando se tem de falar de paz, e quando nós estamos num momento, portanto, de muita confusão, o Senhor suscita pessoas, personagens que ele pode contar com eles, para serem porta-vozes de sua mensagem, diante, então, da necessidade conjuntural que o seu povo está passando. João tinha de ser essa espécie de pregador para dois instantes aqui singulares. Primeiro, amainar a ira do povo de Israel contra Roma, para que não houvesse, portanto, uma carnificina. E, número 2, preparar o caminho do Senhor Jesus, tendo já uma igreja que estivesse disposta a recebê-lo. Então, o Senhor está nesta situação, fazendo com que João seja exatamente este mensageiro dentro dessa conjuntura histórica aí, então, profética. E por que profética? Porque o profeta Isaías havia escrito que, então, João seria, na verdade, em João se cumpriria a profecia ali que nós acabamos de ler, que está exatamente nessa expressão do versículo 3 do Evangelho de Mateus. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Você se lembra que Marcos foi mais enfático, Marcos abriu o texto, colocou exatamente que João estava cumprindo esta profecia. Por isso que a regra áurea da gente pegar sempre um texto que é menos expressivo e procurar outro que esteja, portanto, mais claro, para que, então, a gente possa sempre alargar a nossa compreensão. Dito isto, agora vamos atentar que já sabemos o período histórico, já sabemos as circunstâncias, portanto, que a sociedade estava de época e por que a mensagem de João deveria ser tão contundente. Isso a gente vai ampliar um pouco mais a compreensão, porque é símile àquilo que vai acontecer com a igreja dentro de uma conjuntura que o mundo vai se encaminhar e a igreja tem de ser contundente com uma mensagem que é final e também de reprovação, mas, dentro dela, um apelo e último apelo de Deus,
para que a sociedade, portanto, se submeta ao Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Para tanto, a gente tem que entender sempre isto. Existem mensagens específicas para tempos específicos. Neste ponto, nós temos, então, agora a pessoa de João, a sua indumentária, e isso eu preciso parar um pouquinho aqui para explicar-lhes igualmente. Venha comigo ao versículo 4, onde diz assim, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. O que precisamos atentar? A expressão aqui, gafanhotos, é a expressão, portanto, grega, sempre traduzida por, então, da forma mesmo como se encontra aqui. A palavra, portanto, acris, ou então acrides, ela normalmente é traduzida como, então, sendo uma locusta, ou então, que é uma espécie, portanto, de inseto, ou então gafanhoto. A grande maioria, portanto, dos especialistas da língua grega fazem exatamente esta tradução. Porém, há algo que eu gostaria de te chamar a atenção para um detalhe. Havia, de fato, João Batista comendo gafanhoto, o inseto? Bem, nós não podemos chegar a esta situação e fechar apenas por sugestão. Nós temos de, então, demonstrar para você que quem se baseia nesta posição está fora daquilo que, de fato, a Bíblia nos orienta. E eu quero demonstrar para você, com segurança aqui, histórica, profética e de revelação, que a expressão gafanhoto, embora traduzido, portanto, da palavra grega acris ou acrides, que é isto mesmo, esse inseto, não era o que, de fato, João se alimentava. Mas, antes de chegar a isso, gostaria de falar-lhes acerca, por exemplo, desta expressão. Para você ter uma ideia, entre os judeus, há pelo menos 800 espécies de, então, insetos que se assemelham a o que foi traduzido como gafanhoto. Só para que você entenda a complexidade de definir que isso daqui era, portanto, um inseto. E nós temos condições exatamente de fugir dessa situação, não por uma escolha ignorante, mas porque há uma revelação direta deixando claro de que não se tratava de gafanhoto, que João não se alimentou do inseto. Ao mesmo tempo, então, o que representa a palavra gafanhoto? Tem um pouquinho de calma, que a gente vai chegar lá. Há uma outra expressão que é mel silvestre, não é? Quando João encontrava, consequentemente, usava, portanto, para a sua alimentação. Mas a compostura de João, a veste, ela não destoava. Era comum os profetas usarem, portanto, esse tipo de túnica feita, portanto, do couro do camelo. E o deserto, como, portanto, é muito frio à noite, eles invertiam o lado, botavam a parte, portanto, do pelo para a parte interna do corpo, fazia, portanto, botá-la no avesso, por causa da frieza, que às vezes, então, no deserto é muito intensa. Diante dessa situação, o cinto que ele trazia, portanto, ali amarrado, sobre este manto. Então, não era um personagem atípico, exótico, não era. Os profetas tinham a mesma compostura, era uma roupa comum que os profetas usavam. E aí tem de entender que João não usava apenas esta roupa, isto era uma túnica que se punha sobre, então, a demais outra roupa que ele trazia. Mas esta compostura, vez que morava, portanto, no deserto, tinha esse tipo de autoproteção para o seu corpo. Então, vamos pegar aqui singularmente a roupa, o alimento. E aqui eu quero chamar-lhes, portanto, para os textos que demonstram esta verdade que João não era, portanto, alguém que estava comendo de fato o inseto. Primeiro eu vou demonstrar para você o que acontece nos textos, então, do que a gente chama de autopesquisa, que são pesquisadores aí com segurança muito forte, que a gente pode aqui trazer para você. Eu vou trazer o comentário, portanto, de John D. Davis,
que é, portanto, um teólogo, pesquisador de renome, e, em seguida, nós vamos para o texto de Ellen White. Aguenta um pouquinho, que eu vou tentar aqui resolver a questão para compartilhar a tela para você. Ok? Acho que agora eu vou botar em tela cheia, para você, portanto, aí verificar. Deixa eu ver aqui, que acho que não está em tela cheia. Deixa eu voltar aqui de novo. Tinha feito isto antes para não dar problema. Parece-me que não está dando certo. Vamos aqui de novo, para ver se agora vai. Acho que sim. Muito bem. Observem, portanto, alguns detalhes do texto que eu vou te apresentar aqui em relação à pesquisa séria de homens sérios no que tange aos aspectos, portanto, teológicos, históricos, de gente, portanto, aí com muita ênfase de pesquisa. Autoridades na área. Estou me referindo a John, então, D. Davids, e agora veja o que é dito aqui. Acompanha comigo a leitura. A que se refere? A palavra, portanto, gafanhoto. Então, aí, observa. Espécie de alimento destinado aos porcos, que isto é em referência à palavra alfarrobas, que aí a gente está tomando, portanto, este tipo de informação para fazer uma comparação. Deixa eu corrigir. O que, então, o Dr. John D. Davids está a nos dizer é que aquela expressão que aparece lá em Lucas, que, então, o filho pródigo comia, portanto, alfarrobas, e algumas pessoas pensam que é, portanto, comida de porco, temos de atentar que não se trata de lavagem, a linguagem, portanto, que a gente usa aqui no Nordeste, é comida de porco, lavagem, não se trata disto. A expressão alfarrobas, ela é, na verdade, algo que tem a ver com um vegetal que é preparado, e muitas dessas coisas, quando falta, portanto, certos alimentos, são utilizados também para os animais. Então, alfarrobas não era lavagem de porco, era, então, um vegetal, e a gente vai atentar aqui. Espécie de alimento destinado aos porcos que o filho pródigo desejava comer quando se achava em terra estranha, abandonado pelos amigos de outros tempos. Lucas 15, 15. A bainha das alfarrobas, então aqui Ceratonia silique, ou silíqua, também é chamada de bainha de gafanhoto. Olha só. E de pão de João. Por que pão de João? Porque essa expressão a que está se referindo, do ponto de vista tradicional, porque João se alimentava muito, portanto, deste vegetal, que é colocado, portanto, como a expressão aqui de bainha de gafanhoto. Acompanha. É árvore formosa e sempre verde, de 9 a 10 metros de altura, sem espinhos e com as folhas semelhantes às do freixo. Esta é uma árvore que dá sempre ali naquela região da América do Norte, então, Ásia. Inclusive, essa árvore chamada, portanto, freixo, ela é muito utilizada porque é uma madeira, então, muito bonita, mole, mas resistente, que se usa costumeiramente para fazer aquelas raquetes que os, então, aí, tenistas costumeiramente usam. Produz bainhas, ou seja, quem produz bainha? Portanto, esta árvore aqui que está sendo posta, a árvore formosa e verde. Que árvore formosa e verde? Esta que aqui está sendo chamada, portanto, de Ceratonia. Agora, veja, acompanha. Produz bainhas em grandes abundância que, às vezes, atinge a 30 centímetros de comprimento. Depois de maduras, servem para sustento do gado e dos porcos. E, em tempos de grande fome, serve para alimento dos pobres. Da polpa das vagens,
ou bainhas, faça-se um xarope muito apreciado. Isso foi tirado, eu tirei essa informação há tanto tempo que eu a possuo, quando tive aula com o famoso e, eu diria, pastor Pedro Apolinário, doutor Pedro Apolinário, um homem de Deus, gente de um conhecimento invejável, um linguista que 50 anos de sua vida só estudava, e tive o privilégio de ser aluno do doutor Pedro Apolinário. E este texto eu mantenho comigo porque está em um dos documentos que ele produziu, como entender a Bíblia. E aí o doutor Pedro Apolinário lançou, na verdade, esse texto que não pertence a ele, mas está nesse documento que eu possuo, chamado Como Entender a Bíblia. Bem, esse é o ponto dos teólogos. Então, o que é que a gente poderia entender a partir de agora? Que, de fato, João não se alimentava do inseto. Isto é claro neste texto. Agora, teríamos uma revelação especial sobre isto? Sim, meu amigo, temos. E eu gostaria que você, então, atentasse aqui para isto. Vejam o que Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações, página 102. Olha, vem aqui comigo. Dedicado a Deus como nazireu, desde o nascimento, fez por si mesmo o voto de uma consagração de toda a vida. Vestia-se como os antigos profetas, então não tinha algo estranho na forma como João estava se vestindo aqui de pele, então, de camelo. De uma túnica de pelo de camelo. Então, era uma túnica, era uma roupa, portanto, ali que nós poderíamos chamar talar, presa por um cinto de couro. Agora, observem. Comia gafanhotos e mel silvestre, achados no deserto, e bebia a água pura que vinha das montanhas. Alguém poderia dizer, mas aí continua o mesmo problema, pastor? De fato, você não compreendeu ainda a profundidade, mas eu gostaria que você entendesse. Ela está dizendo que ele comia gafanhotos e mel silvestre, achados aonde? No deserto. Agora, deixa eu pegar o texto mais claro dela. Venha comigo aqui, Conselhos sobre Saúde, nesta página em particular, 72. Olha só o que ela diz. A simplicidade de sua vestimenta, de quem ela está se referindo? A João. Uma peça de vestuário tecido de pelos de camelo era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime, puramente o quê? Vegetariano. Portanto, louvado seja Deus, porque na teologia e pesquisa, doutores, gente de alto, então, grau de conhecimento, eu diria, da língua grega, do caso do John, então, de Davis, doutor Pedro Apolinário, veja, já nas pesquisas já demonstrava que gafanhoto aqui, embora traduzido literalmente da expressão acris ou acrides, não tinha a ver, de fato, ao que João comia, mas João comia, portanto, o fruto daquela árvore, aquelas, então, bainhas, vagens que saíam e eram, portanto, preparadas para isto. E observe um outro detalhe. Quando Ellen White diz que, então, o regime era puramente vegetariano, não podia ter inseto, porque se é puramente vegetariano, logo o que representa a palavra gafanhoto no contexto, isto que você já entendeu, meu querido amigo. Terminando a leitura, composto, portanto, de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e glutonaria que prevalecia por toda parte. Por fim, vou encerrar aqui a apresentação para fazer nossa, então, primeira conclusão e lições que precisamos tirar de tudo isso que aqui vimos. Número 1, meu amigo e meu irmão, aprenda a estudar a Bíblia, para sua fé não ficar presa aos discursos vazios. Número 2, se submeta à revelação do Senhor. E nós temos de atentar que Deus, em sua misericórdia e graça, deu a esta igreja o privilégio de sabermos muito.
não para nos enriquecer e envaidecer, mas para ter o privilégio de ajudar aos outros que não compreenderam ainda o que é a palavra de Deus, a confiarem na palavra de Deus. Posição teológica e posição da revelação especial. Pesquisadores chegam à conclusão que era, portanto, um vegetal. Ellen White diz que o regime de João Batista era puramente vegetariano. Se era vegetariano, não podia ter, portanto, a presença de insetos, de animais. Logo, qual a conclusão? O que João de fato comia? Vegetais. Especificamente este aí tratado como alfarrobas. Que Deus te ajude, amigo, a ter fé na palavra de Deus, a ter vida justa e entender que Deus chama os seus personagens sempre diante de um contexto que precisa, portanto, ser resolvido, porque Deus nunca está fora da história. E no caso de João Batista, sua alimentação era uma espécie de pedagogia reprovando o comportamento de Israel, sua forma de vestir era uma outra reprovação e sua forma de pregar era outra reprovação, demonstrando, na verdade, que a verdade sempre tem de ser dita no momento oportuno. Eu tenho tantos outros textos aqui para apresentar para você sobre tudo isto, mas amanhã a gente retoma pela graça e pelo poder de Deus. Mantenha a sua fé. Confie em Deus, que Ele terminará a santa, então, obra que Ele começou. E essa igreja chegará ao final poderosa, não pelo conhecimento de si, mas pelo conhecimento de Deus. Que Deus, então, te dê um dia em paz. É o meu desejo, igualmente, a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que tua mão nos alcance, e que possamos desenvolver fé nas verdades apresentadas em tua palavra. Eu te suplico estes favores, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.